queste cose? Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trouxe study vlog, diferente do vídeo passado, que foi um tutorialzinho e um tour sobre as minhas anotações. Se você não viu, corre lá pra ver e pra deixar seu like. Gente, de antemão eu peço desculpas, porque eu não tô gostando muito da iluminação dos meus vídeos, eu tô achando eles muito escuros, então eu ainda tô estudando uma possibilidade de melhorar isso. Aqui em São Paulo, quase todos os dias são nublados, então se eu usar a luz natural, faz muita sombra no caderno e na mesa, então acaba sendo pior. Mas eu prometo que nos próximos vídeos eu vou tentar dar uma melhoradinha nisso. Sobre esse study vlog, eu comecei a gravar no domingo à noite, depois que eu tinha chegado da igreja, e terminei no outro dia, na segunda-feira, à noite também. No domingo eu cheguei da igreja muito cansada, então quase que eu não estudava, mas a minha consciência é pesada, que fazia acho que uns 3 dias que eu não tinha estudado nada, resolvendo algumas coisas, e aí eu falei assim, não, eu vou me esforçar um pouquinho e assistir pelo menos algumas aulas, fazer uma revisãozinha, no caso eu fiz uma revisão de física. E assim eu não vou dormir com uma vozinha me enchendo o saco na minha cabeça, falando, você não estudou, você deveria ter estudado. Então eu assisti um videozinho, eu revisei óptica e fenômenos ondulatórios, que são assuntos que caem bastante no Enem. E aí, assim que eu terminei de revisar e fazer meu devocional da noite, porque eu faço 2 devocionais, um de manhã e um de noite, eu fui escrever no meu diário. Eu tenho uma playlist no Spotify que se chama DVD Vibes, que são músicas que me lembram a série The Vampire Diaries, né, que eu sou super fã. Aliás, eu tenho várias playlists que eu gosto de escutar enquanto eu escrevo no meu diário. Já vão fazer 3 anos que eu escrevo em diário e eu achava que eu, tipo assim, em uma semana eu ia abandonar. Mas não, gente, eu comecei e não parei mais. Amo de paixão escrever em diário. E aí, assim que eu me levantei no outro dia, depois de ter escovado os meus dentes e tomado café, eu fui brincar com o Zequinha, que é o meu cachorrinho. Ele ama esse brinquedo e ele ama brincar, ele é super ativo, muito ativo. E depois eu fui fazer o meu devocional. Como eu falei, eu faço 2 devocionais, um pela manhã e outro pela tarde. Eu gosto sempre de grifar as palavras mais importantes, as palavras e as frases, os versículos que eu acho que Deus está falando comigo, aqueles versículos que tocam no coração. Eu gosto muito de grifá-los. É uma pena que, não dá pra usar tanto marca-texto, mas assim, eu uso de teimosa. Mas não é que não dá pra usar, mas é porque a página anterior fica toda borrada, né? Fica marcada e acaba limitando a leitura dos versículos, né? Já que fica borrado e tapa a página anterior. Mas eu marco mesmo assim, quando o versículo é muito bom, eu falo assim, não, eu tenho que anotar pra não esquecer isso. Anotar não, né? Marcar. Eu ganhei essa Bíblia do meu pai antes da pandemia e foi com ela que eu comecei a fazer os meus devocionais, né? Porque antes eu não tinha o hábito de fazer devocional, eu não fazia, eu nem lia a Bíblia, mas depois da pandemia
depois que eu fiquei um pouco mais firme com Deus, porque assim, eu sempre fui da igreja, né, mas eu não era firme, e aí eu fui ficar firme mesmo de praticar, falar com Deus, orar, depois da pandemia, né, no caso, no começo de 2020 pra cá. Tipo, antigamente os meus momentos com Jesus era só dentro da igreja, sabe? Nos domingos. Mas aí eu vim perceber e descobrir que não. Eu posso estar com Jesus todos os minutos da minha vida e eu tenho que dedicar, eu preciso, eu necessito dedicar um tempo da minha vida para ele. E aí, depois de tudo isso, eu vou me organizar, vou colocar redação para eu acompanhar minha evolução. Por exemplo, tem um controle de redação que eu coloco o tema e as minhas notas para poder acompanhar se eu evoluir, se minha nota tá aumentando, se minha nota tá diminuindo e o que eu preciso melhorar. Então, eu sempre coloco o tema, competência 1, competência 2, competência 3, 5 e o totalzinho. E também eu sempre faço uma to-do list, né? Eu coloco assim, eu separo uma página e coloco my week ou minha semana, meu dia, my day. Coloco em português e inglês, tanto faz, depende do meu mood, se eu tiver mais americana ou se eu tiver mais brasileira mesmo. E aí eu coloco tudo que eu tenho que fazer no meu dia para ter o controle, se eu vou ser produtiva ou não. Eu comecei assistindo um vídeo do professor Ferreto sobre função do primeiro grau. É outro canal que eu amo, estudar matemática, aprendo super, muito. Recomendo também. Nessa reta final, eu tô fazendo mais revisão e provas anteriores do Enem. Gente, não se esquece de deixar o like para me ajudar, para impulsionar os meus vídeos e para que o YouTube recomende o meu vídeo para outras pessoas. Se você realmente gosta, deixa o seu likezinho aí, tá bom? Que eu vou ficar super feliz. Uma combinação que eu estou amando ultimamente é usar roxo e preto e também fazer uma letra cursiva quando são 2 títulos, né? Uma letra cursiva e uma letra de forma, que eu acho que fica uma gracinha. Eu amo essa caneta, eu acho que vocês já devem ter percebido, né? Ela é da Pilot. Ela custa uns R$8, mais ou menos, aqui perto da minha casa. O único problema dela é que você não pode escrever e assim que terminar de escrever, passar o marca-texto, porque ela borra. Mas tirando esse porém, ela é super pigmentada e demora muito tempo para acabar. E olha que eu uso muito ela. Geralmente, depois dos estudos da manhã, uns meio-dia eu vou almoçar, que é o horário que meu pai chega. E depois eu volto 1 hora e meia para continuar os estudos. Então eu sempre dou esse intervalinho, como se fosse um horário de almoço mesmo. E aí eu também tô estudando muito por questões e provas anteriores do Enem, principalmente nessa reta final, que é muito importante. E estudar desse modo, estudar fazendo as provas anteriores, me fez pelo menos perder um pouquinho do medo, porque antes se falasse em Enem eu já tremia toda, eu já passava mal.
Só que assim, eu nunca consegui fazer as 5 horas e meia de prova, sabe? Então eu divido por ciências. Por exemplo, um dia eu faço simulado de linguagens, no outro dia eu faço de ciências humanas, no outro de ciências da natureza e por último o de ciências ou de matemática. E aí assim que eu termino, eu corrijo com gabarito e também eu coloco cronograma, que é para contar o meu tempo. Terminei, gente, eu fiz o caderno azul, a prova de 2020, versão digital. Eu acertei 30 questões em linguagens, tá? Eu quero acertar pelo menos 35. E eu fiz em 1 hora e 27 minutos, né? Tá aqui no cronograma. 1 hora e 27 minutos e 29 segundos. E aí eu fui anotar no meu bullet journal, no meu controle de simulados. Também eu tenho controle para tudo, né? Eu tenho controle para simulado, para redação, para exercício, para matéria, mas é porque eu realmente gosto de perceber a minha evolução, porque mesmo que eu acerte uma questãozinha a mais, por exemplo, eu fiz um simulado, acertei 30 questões, vamos supor, e no próximo simulado eu acertar 31 questões, já é uma evolução que eu tenho que comemorar, sabe? A gente tem que aprender a ficar alegres com as nossas conquistas, nem que sejam mínimas. E às 5h30 da tarde eu fui assistir o raio-x do ProEnem, a reta final. E antes que vocês estranhem, tipo, história e geografia, como assim, Sabrina? Mas é porque eles estão dando aula em dupla agora, misturando as matérias. Exemplo, professor de história e professor de geografia. Professor de biologia e professora de matemática, tipo isso. E é bem assim no Enem, né? Quando a gente vai corrigir as questões, a gente nunca sabe, nunca tem certeza se é de sociologia, se é de história, tudo misturado. E a última tarefa do dia foi marcar todas as coisas que eu tinha feito. Foi um dia muito produtivo e eu amei muito gravar para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e de deixarem sugestões de vídeos que vocês gostariam de me ver fazendo. Um beijo e até o próximo vídeo!